Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, 22 de maio de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Vamos começar aqui hoje falando da pequena amnésia. O que mais? É engraçado como esses generais são machos pra cacete quando estão do lado de fora, mas vão lá depois esquece, que nem o Freire Gomes esqueceu coisa. Hoje um foi lá como testemunha de defesa do Mauro Cid e se embananou todo na frente do Alexandre de Moraes. O general Júlio César de Arruda prestou depoimento hoje. E ele fez caca lá no 8 de janeiro, né? Ele negou hoje ao STF que tem impedido a Polícia Militar do Distrito Federal de entrar no setor militar urbano em Brasília para prender aquele bando de golpista vagabundo na noite de 8 de janeiro de 23. Por ordem do general, o exército mobilizou militares para impedir, lembra, ele colocou tanques para impedir a entrada dos PMs no local. 3 blindados Guarani foram usados pela força para reforçar o bloqueio. Ele disse o seguinte, aspas para ele: eu não neguei o acesso da PM. Quando começou a acontecer aquilo tudo lá, eu fui pro QG do Exército, lá onde aqueles tontos estavam acampados em frente. Fui coordenar as ações que deveriam ser feitas pelo QG. Chamei o general Dutra, comandante militar do Planalto, e o ministro Múcio, José Múcio, está lá até hoje. Ficou do meu lado o tempo inteiro, disse. Arruda afirmou que recebeu informações de que a polícia militar pretendia entrar no setor militar urbano para prender todos os manifestantes, muitos dos quais estavam na Praça dos Três Poderes na invasão e depredação dos prédios. O general disse que em um primeiro momento conversou com o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, o Ricardo Capelli, e o comandante da Polícia Militar, o Fábio Augusto Vieira, sobre a prisão dos bolsonaristas. Logo depois, os ministros Flávio Dino, à época era ministro da Justiça, o Múcio, que é da Defesa, e o Rui Costa, da Casa Civil, chegaram ao QG do Exército e definiram que a ação para prender os golpistas seria realizada na manhã do dia 9 de janeiro. Olha a carinha dele aqui. O presidente Lula deu aval ao Exército para que a prisão fosse efetuada no dia posterior aos ataques aos poderes, tá? A justificativa dos militares era que uma operação desorganizada poderia resultar em mortes. Sim. O Alexandre de Moraes aproveitou a participação do Arruda hoje, no depoimento, para dar uma perguntar sobre as prisões do 8 de janeiro. Disse ao general que foi ele próprio quem decidiu sobre a detenção imediata dos golpistas. Ele, o Alexandre de Moraes, que à época era presidente do TSE, mas também era do STF, ele que mandou prender. Aspas pro Alexandre. Em depoimento, o coronel Fábio Augusto Vieira, então comandante da PM, disse que ao chegar lá, o senhor proibiu a retirada dos golpistas e com o dedo em riste teria dito: o senhor, o Fábio, sabe que a minha tropa, ou seja, o exército, é um pouco maior que a sua, né? Que era a PM. O senhor confirma? Perguntou Moraes. Arruda disse que não se lembra desse detalhe na conversa. Ali estava um clima de nervosismo, o senhor sabe disso. E minha função era acalmar. Nossa, que pessoa boa. Isso tinha que ser feito de forma coordenada. Graças a Deus não houve nenhuma morte. Veja bem, ele não negou ter dito. Ele disse que não se lembra de ter dito. Mas ele lembra que o Flávio Dino estava lá, que o Rui Costa estava lá, que o Múcio estava lá, que ele chegou para apaziguar, ele lembra de tudo, a ordem das... Mas essa frase ele não lembra. É a amnésia seletiva que fala, né? Igual o Freire Gomes. Ah, os militares. Quem é esse Júlio César de Arruda? Ele foi escolhido pelo Múcio, que é o ministro da Defesa, para assumir o comando do Exército ainda na transição do governo em dezembro de 22. Ele não durou nem um mês, tá? Por quê? Porque o Lula, quando entrou, o Mauro Cid tinha sido transferido, promovido, sei lá, para cuidar das forças especiais do Exército em Goiás, em Goiânia. É o tal dos Crides Pretos lá. Ele poderia cercar Brasília se ele quisesse, o Mauro Cid, comandando esse batalhão, tá bom? Tem aqui o 1º Batalhão de Ações de Comandos em Goiânia. E o Lula falou: não, tira o Cid daí. E o Arruda, o Júlio César de Arruda, não quis cumprir a ordem. Aí o Lula falou: sai você também então. E por isso que ele durou pouco. Por isso que tá sabonetando também no depoimento. O militar é tudo... É muito corajoso
são muito corajosos, né? Quando estão fora. Na hora que tem que sentar lá e arcar com o que eles falaram. É por isso que essa outra notícia aqui é tão gostosa. Tem vagabundo, criminoso, golpista hoje, chorando por uma anistia, enquanto uma mulher com uma história incrível na história do Brasil recebeu hoje a sua anistia. E ela foi torturada, foi presa, tem aquela foto célebre dela sendo julgada, um julgamento falso, onde ela tá cabeça em pé e os milicos que a estavam julgando, todos escondendo a cara. Todo mundo conhece essa foto. Se você não conhece, deveria conhecer. Então, e é outro milico, o ex-presidente, que é um golpista, é o chefe da quadrilha que tentou um golpe, fica chorando pedindo anistia. A Dilma recebeu a dela e não tem nada a ver com a anistia que os golpistas estão pleiteando, tá bom? Presta atenção nessa notícia aqui, ó. Comissão concede anistia a Dilma Rousseff, que receberá uma indenização. Da matéria da Vitória Azevedo na Folha. A Comissão de Anistia da Ditadura Militar aprovou de forma unânime, nesta quinta-feira, o reconhecimento da ex-presidente Dilma Rousseff como anistiada política. O pedido foi feito em 2002, foi rejeitado em 2022 no governo do golpista, que agora está chorando, pedindo uma outra anistia, outra coisa, não tem nada a ver. E hoje foi aprovada, tá? A declaração de anistia é um documento, é um instrumento de reparação e preservação da memória. Com ele, o Estado pede perdão às vítimas dos crimes cometidos durante o regime militar. É disso que a gente está falando, tá bom? E ela vai receber um dinheiro lá também que... um monte de gente falando, vai receber 100 mil reais. Ela é presidenta hoje do maior banco do mundo, que é o banco do BRICS. Se bobear em um mês, ela ganha mais do que isso aí, tá bom? O queridinho aí do gado ganha isso num mês. Então não enche o saco. No voto, Lentz, que é a presidenta da comissão aqui, diz que a ex-presidente foi atingida por graves atos de exceção por motivação exclusivamente política. Tá? Não, esse aqui é o outro cara, perdão. A presidente do colegiado, a Ana Maria Lima de Oliveira, agradeceu Dilma pela sua incansável luta pela democracia brasileira e pelo povo brasileiro. Aspas para ela, que isso aqui é muito bonito. Excelentíssima senhora presidente Dilma Vana Rousseff. Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira e, em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial, que causou à senhora, à sua família e aos seus companheiros de luta, e, ao fim e ao cabo, a toda a sociedade brasileira. Também queremos agradecer por sua incansável luta pela democracia, pelo povo brasileiro. Muito obrigado pela senhora existir e ser essa mulher que todos lhe chamam de Dilma Coração Valente. Muito obrigado. Tá bom? Essa anistia foi barrada por aquela coisa, eu não sei nem como chamar, da Damares, tá bom? Isso foi protocolado em 2002, como eu disse. Em 2022, a Damares barrou a mando daquele infeliz que era presidente do Brasil. E agora foi tomada. Ele, que no dia do impeachment, aquele circo que foi o impeachment da Dilma, no golpe para tirar a presidenta democraticamente eleita, votou e exaltou o Ustra. Agora, que é réu, tá cagando miúdo, tá peidando fininho. Morrendo de medo. Encara aí como a Dilma encarou o julgamento falso dela lá. Por que você não encara? Covarde. Muito bem, vamos falar de alguma coisa boa do governo federal. Lula assina MP que amplia isenção na conta de luz e promove mudanças no setor elétrico. Segundo estimativas do governo, cerca de 55 milhões de pessoas serão beneficiadas com descontos e 60 milhões terão direito à isenção total da tarifa, representando um alívio significativo no orçamento das famílias mais vulneráveis. A justiça tarifária, foco na população de baixa renda. Durante a cerimônia de assinatura no Palácio do Planalto, o presidente Lula afirmou que é injusto que os consumidores de menor renda acabem pagando proporcionalmente mais pela energia elétrica do que os grandes empresários. Isso, presidente, é isso. Aspas para ele. Os pequenos comerciantes, o pequeno empresário e o povo em geral terminam pagando mais caro pela energia do que aqueles que consomem muito.
aqueles que são os grandes empresários brasileiros. A medida foi anunciada em conjunto com ministros do governo, além dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. A MP entra em vigor assim que publicada no Diário Oficial da União, mas ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional e até 120 dias para não perder a validade. Agora, quem terá direito à conta de luz gratuita? Veja bem, a Câmara precisa aprovar. Então, se não for aprovada, o governo está tentando trabalhar e a Câmara não está deixando. Prestem atenção nas coisas. Por isso que é importante saber em quem vota, não só para presidente, mas para as casas também. Deputado federal, senador, né? Muito importante. Caso aprovado, quem vai ter direito à conta de luz gratuita? A gratuidade total na conta será concedida a consumidores que estiverem inscritos no Cade Único, tiverem renda per capita de até meio salário mínimo e consomem até 80 kWh por mês. Tá bom? Para aqueles que se enquadram nos critérios de renda, mas consomem entre 80 e 120 kW mensais, a MP estabelece um desconto proporcional, ajustando o valor da conta conforme o consumo. Tá? Ótima notícia. O governo trabalhando. Vamos ver se a Câmara deixa trabalhar. E eu falei já essa semana sobre aquela desgraça da PL que o Alcolumbre tá apoiando, a PL da devastação, tá sendo chamada, né? E hoje a gente teve duas entrevistas muito importantes aqui. Uma do Carlos Mink, que é ex-ministro do Meio Ambiente, pro ICL, e também a gente teve a Sueli Araújo, que presidiu o IBAMA entre 2016 e 2018. E os dois detonando esta porcaria dessa PL. Os principais retrocessos e tudo, estão falando de tudo aqui. Tá? Vou ler um pouquinho de cada um. Na avaliação de Araújo, a Sueli Araújo, que foi presidente do IBAMA entre 2016 e 2018, e hoje ela é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Tá? O que ela disse? Na avaliação dela, além de abraçar os principais retrocessos do PL aprovado na Câmara, os relatores do projeto no Senado, a Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, e Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, alcançaram uma proeza, pioraram. Com o mecanismo do autolicenciamento, a proposta simplesmente transforma quase todas as licenças ambientais do país, cerca de 90% delas, em um simples apertar de botão em que sai a licença impressa, sem a entrega de estudo ambiental pelo empreendedor e sem análise de alternativas técnicas. O autolicenciamento é apenas um dos muitos pontos negativos do projeto elencados por Araújo. As condicionantes ambientais, espécie de contrapartida social e econômica que empreendimentos de grande impacto têm de oferecer às regiões afetadas, seriam flexibilizadas, assim como a validade de estudos ambientais que poderiam ser desprezados pelo órgão expedidor das licenças ambientais. Direitos indígenas e quilombolas, como eu já tinha falado aqui, também passam ao largo do projeto, que restringe a participação de autoridades que respondem pela proteção desses territórios na expedição das licenças, caso essas terras não estejam ainda formalmente homologadas. É um negacionismo generalizado de direitos coletivos, sintetiza Araújo. Tem uma entrevista enorme na Pública, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, leiam a entrevista da Araújo, é muito importante, explicando tudo de ruim. E a do Mink foi uma entrevista pro ICL, feita pela Amanda Prado e pela Bia Abramo. Ele conversou aqui também, tem a matéria, vou deixar no link aqui, tá? Eu vou ler um pouquinho. Ele chamou de maior retrocesso da área ambiental dos últimos 80 anos. Segundo ele, o licenciamento ambiental é a coluna dorsal da defesa ambiental, porque consiste em mostrar para a população e para os técnicos todos os impactos ambientais e sociais de um empreendimento, seja na água, no ar, na floresta, na saúde das pessoas, na biodiversidade. Ai, cara, aspas aqui pro Mink. A primeira coisa necessária é transparência, avaliando alternativas tecnológicas e locacionais que permitam produzir o mesmo resultado, melhorando os impactos ambientais. O licenciamento, além de impor tratamentos mais severos nas emissões atmosféricas, também determina uma compensação ambiental, porque não existe poluição zero. A compensação serve para defender os parques, a biodiversidade, e tem condicionantes, como investir no saneamento de uma região que não tem, por exemplo. Agora, do jeito que está lá,
O cara lá vai pedir a licença, entra lá no sistema, e ele vai te... Você se compromete a fazer tal coisa. Ah, sim, você se compromete a plantar sei quantas árvores. Então, aí sai a licença automática, sem nenhuma participação de pessoa. Isso é um absurdo, cara. A proposta aprovada no Senado, o que ela pretende é facilitar o processo para aprovação de empreendimentos diversos. O deputado afirmou que a ideia de reduzir a burocracia e simplificar os processos é bem-vinda, mas que não deve ser argumento para um desmonte completo de mecanismo de controle e proteção. O que eles querem é muito pior do que se pode imaginar, transformando as etapas do licenciamento e análises prévias, facilitando para o empresário. Vários empreendimentos vão ser impulsionados a toque de caixa, sem transparência, sem audiência com a população envolvida. Tá? É muito sério isso aqui, tá? Às vésperas da COP30 no Brasil, cara. É um absurdo. Se isso aqui passar, a gente pode esquecer o Brasil, o meio ambiente, esquece tudo, esquece, porque vai estar tudo à venda, tudo vai estar disponível. Isso aqui é um absurdo. Quanto ao processo de licenciamento para teste da Petrobras na Foz do Amazonas, o MINC crê que o PL, ao acelerar empreendimentos estratégicos, mesmo com grande impacto ambiental, vai abrir caminho mais imediato para a exploração do petróleo na Foz do Amazonas. O desempate sobre as decisões é do presidente em projetos prioritários. Hoje é o Lula, mas há pouco tempo era o Bolsonaro, que não acredita em mudança climática e acha que a floresta é um obstáculo. Ou seja, a coisa fica tão frouxa que transforma a questão ambiental num critério político. Isso é uma tragédia total. É uma ótima entrevista do Mink também vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E a última, falar um pouco do Pato Donald. Ontem eu falei lá tudo que ele fez quando ele recebeu o presidente da África do Sul e tem método naquilo, tá bom? Hoje eu escutei mais pessoas, a gente vai entendendo melhor. A África do Sul foi uma das primeiras a impor sanções a Israel pelo genocídio causado em Gaza. Aí o Trump recebe o presidente da África do Sul lá e fala em genocídio de pessoas brancas na África do Sul para impedir que o presidente da África do Sul falasse sobre o genocídio real que está acontecendo na Palestina, comandado por Israel e pelos Estados Unidos, do Trump. Então é isso. Tem método na loucura dessa gente. Quer ver outra loucura? Trump proíbe Harvard de ter estudantes estrangeiros. É a mais prestigiosa universidade dos Estados Unidos. E ele falou, estrangeiro aqui não. A proibição se aplica a qualquer estudante da universidade que não seja dos Estados Unidos e será efetivada no ano letivo que se inicia em meados de 2025, porque lá o ano letivo começa no meio do ano, né? Nas férias do verão deles lá. Então começa no meio de 2025 e até o meio de 2026. Harvard já falou que não tem nada disso não, que não vai, que é contrária, não vai obedecer, vai continuar com os estudantes estrangeiros, professores estrangeiros, está aberta para todo mundo, e é isso aí. Não vai obedecer. Agora eu quero só ver, ele vai mandar o quê? O exército lá para arrancar os coisas? Aí a gente tem essa questão toda de Gaza, e um imbecil matou 2 israelenses lá nos Estados Unidos, né? Perto de um museu lá, perto do negócio de Israel. Um imbecil, que é um imbecil, né? Que matou os 2 lá, o casal, da embaixada de Israel. Só que agora estão falando, é antissemita, é antissemita. Cadê essa consternação, essa raiva, essa indignação com o pessoal lá de Gaza? Com os 14 mil bebês que vão morrer, se já não morreram lá na faixa de Gaza. Com o Trump apoiando o genocida do Netanyahu. E o Trump falando que quer tirar os 2 milhões de pessoas lá de Gaza. Tá certo matar o casal? Lógico que não tá. Mas o que o Netanyahu tá fazendo? Com a anuência do mundo todo. Porque ninguém faz nada. Tem uns países da Europa falando em sanção, não sei o que, mas...
ativamente ninguém faz nada e as pessoas continuam morrendo. Isso tem efeito. Aí vai um demente, um maluco, e abre fogo contra pessoas que estavam lá em frente do museu, perto lá da Embaixada de Israel. Essas coisas acontecem porque ninguém faz nada contra o genocídio que o Netanyahu, apoiado pelo Trump, está cometendo lá na faixa de Gaza. É tudo muito triste, né? Ah, nosso mundo tá lascado. Mas eu já até que trouxe umas notícias melhorzinhas, né? Muito bem. Então, leiam as matérias que estão nos links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Leiam, se informem. Se informem, estudem, para não falar besteira por aí, tá bom? Essa foi a edição desta quinta, dia 22 de maio de 2025 do Cidadania SA. Tenha uma ótima quinta, um ótimo fim de quinta, uma ótima sexta-feira. A gente se vê amanhã. Um abraço.